Olá, olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 17 de março de 2020. Tive que olhar o calendário aqui, porque a gente perde o tempo. Mais um programa, dessa vez com alguns convidados. Lourdinha e o Gerson, direto da Itália, vão falar para a gente como é que está lá o epicentro da questão do coronavírus, o confinamento, a quarentena. Estamos também com o César Alves, que vai falar de outros temas e também na área de saúde, como é que já está acontecendo. Já temos a notícia da primeira morte no Brasil, César Alves. E a gente vai começar a falar sobre isso também. Eu e meu querido Bruno Barreto, estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Spotify a edição de hoje do programa. Então vamos começar, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. William, César Alves, os nossos convidados que estão na Itália, que vão falar um pouquinho da experiência com relação ao coronavírus. Estamos bombando de assuntos hoje, sem nem por onde conversar, mas reforçar. Gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Comente. Deixe sua resposta, sua avaliação, de preferência bem fundamentada, para não dizer besteira. Ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe. O seu compartilhamento é fundamental. E lembrando, os 1000 primeiros inscritos no canal vão concorrer a estes 5 livros. Deixa eu ver se está de cabeça para baixo. Tá. É esses 5 livros que eu estou doando para sorteio na Agência Moscou, livros para melhorar a sua qualidade, sua visão de mundo, política. Então, conto com vocês para participar dessa contribuição e fazer o canal da Agência Moscou, quem sabe um dia chegar pelo menos até metade dos inscritos que César Alves tem no YouTube. É verdade, é verdade. E eu queria falar, Lourdinha, eu vi aqui, Lourdinha é guaiano, é isso? Guaiano? Guaiano. Guaiano, né? Tá certo. E o Gerson aí também, da Marinha, já está um tempão. Então, Lourdinha e Jefferson, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o nosso cumprimento, porque a gente não sabe de que horas as pessoas estão assistindo. É verdade. É verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. É sim. Me diz uma coisa inicialmente, fale um pouco de vocês. Eu sei que a Lourdinha também tem um canal no YouTube, vocês também compartilham coisas no canal de vocês. Eu estive dando uma olhada ontem à noite. Fale um pouquinho assim, faz uma apresentação rápida de vocês aí. É assim, gente, eu sou uma brasileira, moro aqui na Itália há 3 anos e 10 meses e estou vivendo nesse momento esse período um pouco delicado, né, que estamos passando na Itália, devido ao coronavírus. Esse aqui é meu esposo, Jefferson, ele é um marinheiro, trabalha na marinha italiana. E vamos falar um pouco do que está acontecendo aqui nesse momento na Itália, um pouco delicado, né? Qual foi os erros aqui da Itália, quais serão... Qual foi os acertos, né, que tivemos? Exatamente. Assim. O que é que o Brasil pode melhorar para não fazer o mesmo erro que nós fizemos aqui na Itália, né? Assim. E o que podemos informar vocês, estamos aqui. E a gente agradece Tem um canal... E a gente agradece de antemão a presença de vocês. Qual é o canal de vocês, Lourdinha? É o seu nome, né? Lourdinha Guaiano, não é isso? É sim, meu nome é Lourdinha Guaiano e lá... o nome do canal. É sim, o nome do canal. E o nome do canal, né? E então, mostro um pouquinho da minha experiência aqui na Itália. Tá certo. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, César Alves. Sempre presente aqui nos nossos programas. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Foro de Moscou. E com as informações de Mossoró e da região, e por que não do Brasil. E feliz em ter aí o contato com pessoas que estão morando na Itália, que podem nos trazer informações a respeito de como está hoje e como é que a Itália chegou ao quadro que está vivenciando nesse momento aí de crise, de pandemia mundial. Muito bem, César Alves. Eu queria também mostrar aqui para vocês, começar logo com uma matéria. Eu queria que o César Alves, dentro dessa lógica aqui que a gente está falando, do coronavírus, no nosso estado vizinho, que é o estado de origem da Lourdinha e do Jefferson, eu quero compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, estou um pouco atrapalhado hoje, espera aí.
Não, peraí. Aqui. Ceará pode ter até 10 mil casos de coronavírus entre os meses de abril e maio, disse o secretário. O governo do Ceará vai gerar 200 leitos extras em hospitais regionais para atendimentos complexos. O secretário reforçou a importância da população saber se faz parte do grupo de risco. Esse material aqui mostra um pouco a dimensão do problema que a gente está enfrentando. Na Itália, realmente, o problema já está mais avançado. Mas, assim, no Brasil, mostra que está avançando, está ficando numa situação realmente epidêmica, apesar das ações de controle e de contenção, mas já se prevê 10 mil casos de coronavírus até maio. Isso também pode ter um reflexo aqui no Rio Grande do Norte, que é o estado vizinho também, que não está livre disso. E pode, o que você acha, César? Pode ameaçar os fortes eventos turísticos que atraem pessoas de fora, como o Pingo da Meia-Dia e o Mossoró Cidade Junina. Como você vê a situação, tirando como parâmetro o estado do Ceará? William, claro, o Cidade Junina deve ser cancelado em função dessa contaminação que está acontecendo. Esse número que está sendo divulgado no Ceará, William, ele pode ser, inclusive, mais do que isso. Aí eles estão fazendo uma média do pico quando vier a acontecer. Mas isso poderia ser mais, digamos, menor, esse número, se tivesse sido adotado medidas aeroportuárias lá no estado do Ceará, aeroportos fechados, rodovias com barreiras sanitárias, tanto de acesso quanto de saída. A mesma coisa aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos passando por essa mesma situação aqui. Nós não temos barreiras sanitárias no acesso ao estado, nem do Ceará, nem do estado da Paraíba. As pessoas entram aqui sem nenhuma avaliação nenhuma. Devia haver alguma equipe de sanitárias tirando a pressão dessas pessoas, aquelas que apresentassem qualquer nível de febre, já seriam encaminhadas para os hospitais. Esta é a principal preocupação das autoridades de saúde do município. Dos hospitais que nós tivemos hoje é essa. E, William, talvez fosse mais interessante nós conversarmos logo com o pessoal a Lurdinha e o Jefferson lá da Itália, que ele pudesse falar para a gente como foi a situação lá e a gente poder fazer um parâmetro com a vida que a gente está passando aqui hoje. Fica a sugestão. Eu concordo e vamos começar assim. Inclusive, eu vou logo aqui compartilhar para os nossos queridos, o canal da Lurdinha Goiano, está aqui. E a gente agradece aí a gentileza de estar... A gente pede ao pessoal aí que também quiser acompanhar as informações da Itália, o casal está sempre compartilhando informações lá. Só se inscrever no canal também da Lurdinha Goiano no YouTube. Está aqui escrito Goiano, G-U-A-G-N-A-N-O. As pessoas. Goiano, certo? Então vamos começar atendendo a sugestão de César Alves, antes de a gente entrar na questão envolvendo mas tentando realmente fazer esse paralelo. Lurdinha e Jefferson, como é que está a situação de vocês aí? A rotina de vocês mudaram depois do coronavírus? Sim, a nossa situação eu estudo aqui, né? Faço alguns cursos e nesse momento estão todos parados. Meu marido está com turnos diferentes agora. Para diminuir o contato de pessoas, a gente faz turno diferente com menos pessoas, para não se encontrarem. Assim. A primeira coisa que foi feita aqui foi as escolas, universidade fecharam, né? Vocês estão na cidade, qual o tamanho da cidade? Me explica para a gente assim, o contexto. Como é uma cidade grande, A pequena? nossa cidade é uma cidade pequena, com 20 mil habitantes, e fica no sul da Itália, conhecida como Note, a cidade de Note. Já há algum tipo de orientação aí com relação a eventos, ir a supermercados, Sim. museus, alguma coisa nesse sentido? Sim. No momento, museu, supermercado, os únicos que estão funcionando no momento são o supermercado, devido às pessoas, né, terem que se alimentar, terem que comprar os seus alimentos. Mas museus, escolas, faculdades, entre outros, estão todos fechados. Vou mostrar aqui a vocês essa folha, que toda vida que a gente tem que sair, nós temos que compilar essa folha, o nosso nome, número de telefone, onde a gente mora, onde nós estamos indo.
só podemos sair de casa por 3 motivos. Comprovada exigência de trabalho, né? Precisando trabalhar, sanitária ou exigência de alimentar, essas coisas assim. Fora esses 3 tipos de casos, a gente não pode sair de casa. O supermercado, até no canal, eu tenho um vídeo lá mostrando, a gente entra um por vez, mantendo a distância de pelo menos 1 metro, né? E poucas pessoas entram por vez dentro do supermercado. Desinfetante, desinfeta sempre as mãos, luva, máscara. E aqui em casa a gente desinfeta até os alimentos primeiro de entrar dentro de casa. Você não tem filhos, né? Sobre a questão do supermercado, Jefferson, já está havendo racionamento de alimentos aí na região da norte, na Itália? Não, ainda não. Você pode comprar tranquilamente, mas a gente já nota que falta alguns tipos de alimento, né? Falta algumas marcas, devido... Tem uma marca, mas não tem a outra. Digamos assim. Alguns produtos já não estão mais nas prateleiras, se diria assim. Os produtos que estão faltando nas prateleiras? Até alguns produtos já estão faltando nas prateleiras? Sim, já estão faltando, porque, assim, tem 3 tipos de marca de arroz, faltou 2, só tem 1. Entendi. Eu já até falei com... A questão do acesso à região do sul e da Itália, a questão das rodovias, como é que vocês estão sendo tratados? Como é que o governo está tratando essa questão? Vocês podem viajar de uma região para outra, são livres para isso? Ou são obrigados a ficar em casa? Como é que Não. É a situação? É obrigado a ficar em casa. Você não pode viajar de uma região para outra, dentro de uma cidade para outra, se não for por motivo de trabalho ou sanitário. E se for esses 2 motivos, é a polícia e as pessoas que decidem ainda se você pode ou não pode. Assim, e quando sair, tem que assinar esse papel, folha, né? Que é a autodeclaração, né? Da cidade. E outra coisa, no início desse, digamos, quando começou a surgir a questão do coronavírus na China, lá em Wuhan, entre outras cidades lá também da China, como é que vocês aí na Itália receberam essa notícia e depois, como é que estão vivenciando? Qual a diferença? Qual foi o erro que a Itália cometeu para estar, digamos, sendo um dos países mais atingidos aí no velho continente? O erro que os italianos cometeram foi que muitas pessoas acreditavam que era uma simples gripe. Muitas pessoas diziam, não, é só uma febre, é só uma gripe qualquer. Uma gripe qualquer. E daí, quando o governo decidiu fazer um estado de alerta vermelho, começou primeiramente no estado do norte, que é na cidade região da Lombardia. Na região de Lombardia, foi onde surgiu o primeiro caso. E daí, caso, todo mundo fazia daquilo, todo mundo zombava, né? Como se fosse que não era nada. Que não era nada. Que ia ficar apenas naquele caso e pronto. Só que não, né? Foi se agravando mais e mais. Pessoas que estavam, como é que se diz? Os sintomas ainda, porque os sintomas, como a gente já sabe, vai dar 4 a 15 dias até, assim, em alguns casos, para ter os primeiros sintomas do coronavírus. E muitos só são contagiados e não apresentam os sintomas, né? São apenas portadores do vírus. E fica um pouco complicado. E aí o tempo que se leva para se fazer os exames, a questão do tratamento. A região do velho continente, a gente sabe que é uma região, digamos assim, envelhecida, uma população envelhecida. Vocês veem que isso pode ter afetado mais em termos de vítimas fatais do que em outras regiões do planeta? A população italiana é muito idosa, sim, isso é verdade. É uma das causas também, porque devido aos idosos terem uma defesa imunitária mais baixa, né, causa facilidade no vírus. Mas não é só os idosos que pegam esse vírus. Uma coisa que
Eu vejo já aí no Brasil que diz, não, o jovem não pega. Não é verdade. Tem jovens que estão incubados com máquina respiratória, em coma farmacêutico, para sobreviver. Não é verdade. Não pega só idoso, pega em jovem também. E uma coisa interessante que eu queria... É claro que vocês na Itália estão isso intensamente, também com as informações de como está a situação na Itália. A gente sabe que em toda a União Europeia e também na zona Schengen houve um bloqueio das fronteiras, né? E no ranking, eu estou com um jornal La Vanguardia de Barcelona, que traz o ranking aqui dos países mais infectados e coloca a Itália como segundo, depois da China. Está aqui. Né? Sim, é verdade. São 27.980 casos na Itália. E de mortes também, é o segundo país no mundo com mais números de mortes de coronavírus. 2.158 mortes. Ou seja, a situação na Itália realmente é muito preocupante. Depois da China, realmente é a Itália que mais preocupa, né? Assim, devido às pessoas não terem respeitado o momento, né, de quarentena. Usavam os dias de quarentena, que era para eu estar na casa, usavam como fosse um dia de folga do trabalho. Iam para shoppings, iam passear, daí iam se infectando e passando o vírus de um para o outro. Uhum. Bruno, tem alguma pergunta, Bruno? Faz tempo que eu levanto o dedo, viu? A sua câmera está baixa. Mas esse negócio de ser educado. Esse negócio de ser educado não dá certo, não. Tem que ser mal educado. Olha, pode dizer aí. É o meu povo mesmo. Olha, sábado, eu fiz uma matéria no meu blog com uma pessoa aqui de Mossoró, funcionária da UERN, que está no norte da Itália, ela mora em Piacenza. E vocês estão no sul. E a gente sabe que o clima e as características socioeconômicas do norte e do sul da Itália são diferentes. É como se fossem dois países diferentes em vários aspectos. Como é que está aí? Qual a diferença que tem da questão do coronavírus no sul e no norte? Está a mesma coisa? Ou aí vocês estão com um pouco mais de liberalidade? Não, assim, de liberalidade é a mesma coisa. Só que onde foi mais afetado foi no norte. No sul, são poucos casos, mas também afetado. Mas o foco mesmo é no norte. Ok. Então, eu gostaria de agradecer tanto a Lurdinha quanto o Jefferson pelas informações aí que vocês trouxeram da Itália para a gente. São informações, vocês estão realmente no epicentro da pandemia. A Europa está em alerta máximo, a Itália especialmente também, o seu país da Europa mais afetado. Então, a gente gostaria de agradecer e desejar também melhoras assim, do ponto de vista da nação, que a nação possa sair desse clima, dessa enfermidade, né, que vocês também possam voltar à rotina normal na vida de vocês. Tá bom? Obrigado pela participação. Obrigada. William, eu gostaria de ouvir deles, porque eles são aqui, ela é de Capuí e ele é de Aracati. Isso. Eu queria saber deles se eles estão preocupados com seus familiares que estão aqui na região do Mossoró, né? Porque Capuí ficou um pulo daqui. Eu costumo passar no final de semana lá. Tenho casa lá, por sinal. E saber deles com relação à preocupação com seus familiares que estão aqui e vice-versa, como é que está essa relação? Eu, com minha mãe e meu pai, né, que moram em Capuí, eu sempre já venho avisando, desde quando entramos em quarentena aqui, que eu vim avisando a minha mãe, compre luvas, álcool em gel, porque não é só aqui na Itália, porque isso aqui vai se espalhar por todo mundo. Isso. Até porque tem muitos italianos que, antes mesmo de ter o bloco, viajaram. Daí, não se sabia ao certo se estavam ainda, se tinham os sintomas, se estavam contaminados. Foi tanto que um italiano, né, foi para o Brasil e, quando chegou numa barreira, em Fortaleza, mostrou os sintomas e foi levado ao hospital e estava com suspeita de coronavírus. E quando fez os exames, deu positivo.
Muito bem. A gente fica preocupado mesmo, porque também tem uma voz em Aracati, são idosos, né? Minha avó também tem problema respiratório, né? E fica mais difícil, porque se pegar é muito perigoso mesmo para eles. Até isso a gente já avisou, eles estão já dentro de casa, não sai, só se for necessário mesmo, né? Eles já vem acompanhando aqui a nossa situação desde o começo. É verdade. Hoje, qual a recomendação que você manda para os brasileiros nesse momento? Fique em casa, não saia. É melhor perder um dia do que perder a vida. É melhor perder o trabalho do que perder a sua vida, né? E contaminar outras pessoas, porque esse vírus não brinca. Não é brincadeira. Estamos vendo sempre aqui na minha cidade, até agora, é um caso só. Mas estamos esperando, porque essa pessoa fez uma festa, primeiro de saber que era contaminado, né? Mas até agora não tem nenhum caso positivo fora ele, né? Não mostraram os sintomas, né, ainda. Ele fez uma festa de aniversário e convidou 70 pessoas. É isso que eu digo. Foi aquela imprudência que não deveria, né? Exatamente. Pessoas que vêm do norte, vêm para o sul. Devido a ter família que se abrigar, né? Foi justamente isso que aconteceu. Que começou a infectar também aqui o sul, por isso. Que viajavam para ficar longe de pessoas infectadas, eles sendo desinfectados primeiro, né? Pois tá. Então a gente queria novamente agradecer essas informações que vocês trouxeram para a gente, certo? E dizer que se vocês tiverem mais novidades nas próximas edições, a gente sabe que ainda está... A doença não se estabilizou, está crescendo, né? O vírus está crescendo no mundo. Mas sempre que tiver novidades, a gente gostaria que vocês passassem para a gente, voltassem em outras transmissões do programa Foro de Moscou, tá bom? Com prazer. E quase todo dia, quando eu puder sair e puder filmar, nós estamos filmando, publicando no canal, o dia a dia daqui que está sendo. Tá certo, e vamos seguir o canal aí. Estamos mostrando. Vamos seguir Obrigado, o canal. Obrigado ao Jefferson. Obrigado, Jefferson. De nada. Obrigado a vocês. Obrigado. Então, gente, foi muito boa essas informações aí dos cearenses que moram na Itália, trazendo essas informações direto do núcleo do problema, de onde está irradiando para o resto do mundo, para o Brasil também. E, voltando àquele tema inicial, César Alves, que a gente estava falando, sobre a questão do estado vizinho, que prevê 10 mil casos de coronavírus entre os meses de abril e maio, ou seja, a tendência de realmente aumentar o número de casos, e isso deve acontecer também no estado, é um reflexo que vai acontecer no âmbito nacional e que pode afetar eventos importantes da cidade, como mostrou a cidade junina e o Primo da Meio-Dia, né? Você é a favor daqueles que acham que o evento deve ser suspenso, não é isso? Deve ser suspenso ou adiado para outra data bem distante, porque nós, infelizmente, temos uma grande tendência de sofrermos um pico aí, logo agora, nos próximos 20, 30 dias, aqui na região de Mossoró, na região oeste do estado, no Rio Grande do Norte como um todo. Mas isso em função dessa, digamos, essa irresponsabilidade estatal, e muito bem citou o Jefferson e a Lourdinha lá na Itália. Nós não colocamos barreiras sanitárias nas BRNs de acesso ao estado. E os outros estados também não fizeram a mesma coisa. Nós não tivemos esse controle sanitário aqui na região de Mossoró, a região do estado. A mesma coisa com relação aos aeroportos e portos também. Então, muito provavelmente, teremos uma antecipação nesse pico de contaminação aqui no estado, que é o grande medo das pessoas, é a quantidade de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. O problema é esse, não é o fato do coronavírus ele contaminar, é a quantidade de gente que ele contamina ao mesmo tempo. O risco está aí, que ele provoca essa questão bronco-respiratória, e se a pessoa não for entubada rapidamente, venha a falecer em função da doença. Outra coisa que muito preocupa aqui a região de Mossoró é a questão hospitalar, e nós não temos estrutura para atender nem a demanda atual, quanto mais com essa questão aí. Estamos conversando hoje, William, Bruno, com relação à possibilidade de nós ampliarmos nossa quantidade de leitos que nós temos disponíveis aqui no município. Pode chegar, pode-se conseguir aí 40 leitos a mais, mas quem vai pagar essa conta?
Já observaram? O governo federal destinou 5,1 bilhões, foi autorizado pelo Congresso. O Ministério da Saúde destinou 432 milhões para ser distribuído com os estados. Você vê, menos de 10% do valor total que a União terá para gastar para a questão do coronavírus, menos de 10% serão destinados aos estados. Aqui no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra anunciou ontem que vai ficar em torno de 7,1 milhões. Ou seja, não dá nem para começar a ouvir a história. Se fosse tratar aí da ampliação do número de leitos de UTI, tanto na capital quanto aqui na capital do Oeste, onde centraliza esses atendimentos aqui da região. Nós não temos espaço mais no Tarcísio Maia, os outros hospitais privados aqui da cidade, talvez a gente consiga 1 ou 2 que tenham espaço para ter 20 ou 30 leitos. E a questão da oncologia, que é onde está a maior preocupação, não tem mais espaço para que você possa ampliar esse atendimento. A questão de maternidade pode ter aí 10 ou 15 leitos a mais, mas é insuficiente, William, para atender uma demanda, se por acaso não for adotado providências urgentes com essa questão de eventos, principalmente de eventos, não só eventos públicos na rua, mas eventos também fechados, como seminários, como reuniões grandes que iam acontecer aqui de treinamento de capacitação política, etc., aqui na região de Mossoró, devido a essa capacidade enorme de contaminação do vírus. Bruno? Olha, eu concordo com o César. As ações de prevenção ao coronavírus estão ficando mais intensas. Agora, para discutir adiamento de pingo, adiamento de cidade junina, tem que ver como vai ser o andamento agora do coronavírus nos próximos dias. Eu acho que a possibilidade de adiar a cidade junina não é para ser discutida agora. Eu acho que o que tem que se discutir agora vamos ter quarentena? Como é que vai ser racionamento? Vamos regulamentar a venda de álcool em gel, de máscaras? Vai delimitar? Porque a procura é grande, tem gente inflacionando, tem gente sacaneando no comércio local. Já tem denúncias nesse sentido. Então, as pessoas precisam tratar cada assunto no momento. A governadora deve editar nas próximas horas um decreto já suspendendo aula em todas as escolas, inclusive particulares. Algumas escolas já estão tomando medidas. O ERN suspendeu aula, universidades privadas, como Facene e Uninasal, já suspenderam aulas também. O FESAB seria hoje também, Bruno. Mas não tem que ser tratado de cada vez. A partir da evolução desse processo, a gente vai discutir se tem cidade junina ou não. Se a gente chegar lá, no cidade junina, com 10 mil casos de coronavírus no Brasil, com centenas de casos já no Rio Grande do Norte, novos casos em Mossoró, ainda não tem nenhum caso registrado, mas tiver um caso em Mossoró. Então, tudo isso aí vai aumentando o alerta. Eu acho que ainda não está no ponto de discutir o adiamento de cidade junina. Eu acho um pouco precipitado. Agora, a prefeita Rosalba Ciarline tem um grande desafio. A gente viu aí o que Bolsonaro fez nos protestos. Ele se postou como um imbecil. Ele, sabendo que tem um risco de estar infectado, 13 pessoas da comitiva dele, que foram aos Estados Unidos, já tiveram um exame positivo. Ele é um cara que tem um alto risco de ser infectado. E ele foi à rua, à porta do Palácio do Planalto, apertar a mão dos apoiadores dele. Então, ele não tem consideração por ninguém. Então, a prefeita Rosalba Ciarline tem uma grande chance de se portar como estadista. Ela sabe que o Cidade Junina, ela tem como o Cidade Junina, embora eu não concorde, eu acho que isso é uma visão, inclusive, bem ultrapassada, mas ela tem o Cidade Junina como um trunfo eleitoral. A gente sabe que dá uma melhorada, mas não tanto. Até por causa do nível de desgaste que ela tem. Mas ela aposta tudo no Cidade Junina, ela aposta tudo no circo. Então, ela vai ter uma chance aí de mostrar se ela é estadista ou não. Porque ela tem uma série de problemas que a gente vai falar mais à frente do episódio que aconteceu ontem no final da noite. Foi uma situação absurda pela forma como foi conduzida, que é outra coisa que a gente tem que discutir. Mas, com relação ao coronavírus, ela vai ter essa chance.
Se chegar lá na época do Cidade Junina, a situação estiver grave, e ela insistir com Cidade Junina, ela vai estar mostrando que ela não está pensando na saúde do povo, mas na reeleição dela. Exatamente. Então, É porque, exatamente isso, Bruno, porque é exatamente isso que você está falando, porque a questão tudo bem, é cedo para falar sobre adiamento ou não de Cidade Junina, mas também as autoridades de saúde já têm que prever como vai estar a situação até lá. O Ceará acha que até maio tem 10 mil casos. O Rio Grande do Norte vai esperar a coisa acontecer para decidir ou não se os principais eventos devem ou não acontecer. O Campeonato Cearense foi cancelado. A UFESA hoje anunciou que não vai ter aulas começando o semestre. O semestre começou praticamente essa semana. O IF também, o IF também. O IF também. O IF também. O IF também. Quer dizer, já estão pensando em medidas sem prazo determinado. E a gente sabe que é uma doença, que é um vírus, cuja proporção é crescente. Então, não dá para dizer, não, em maio já não vai ter mais, vai estar todo mundo bem, o vírus vai estar completamente inexistente, então a vida vai ser tocada normalmente. Então, é sobre isso que está se falando. Está se falando sobre uma questão a médio prazo, até a curto prazo, vamos dizer assim. 2 meses, né? Daqui a 2 meses, já estamos em março. Né? 3 meses, William. 3 meses, não é isso? 3 meses se você tiver estrutura para socorrer. O caso que aconteceu em Wuhan. Mas olha só, aqui para a região de Mossoró, por todo o estado, a gente não pode falar sobre aqui, né? Tem que ser uma coisa geral. O que me assusta mesmo é que nós não temos laboratório suficiente no país, aqui no estado não existe, para fazer os exames, diagnosticar se a pessoa está doente ou não. Não existe. Só existem 3 laboratórios no país, porque existe uma patente de um laboratório desse que está, digamos assim, monopolizando esse serviço. O presidente já devia ter reconhecido isso, ido lá e quebrado essa patente para todos os laboratórios já estar fazendo esses exames. É uma questão absurda, porque enquanto isso, as pessoas estão ficando doentes, não sabem, tem os primeiros sintomas, não fazem o exame porque não tem onde fazer. E aí essa pessoa propaga. Há também as pessoas intransigentes, que insistem em fazer eventos, mesmo sabendo a possibilidade de estar contribuindo com a contaminação, diante da letalidade desse vírus, da capacidade desse vírus. Vou citar um caso para vocês. Agora há pouco, o padre lá da cidade de Angico comunicou que vai fazer a procissão do padroeiro da cidade agora no dia 19. Isso contrariando a própria igreja dele, que hoje recomendou que não fosse realizado esse tipo de evento no estado. Inclusive, isso é uma preocupação da Polícia Militar lá na região central do estado. E tá aí, exatamente. Inclusive, isso é uma matéria no Saiba Mais sobre isso, que a igreja está orientando os fiéis a não se abraçarem, suspende as procissões, né? E quer dizer, é uma forma profilática de enfrentar o coronavírus. Então, é uma atitude correta da igreja e do bispo, do arcebispo, em fazer isso. E também, no Mossoró hoje, já noticia a primeira morte de coronavírus, que foi confirmada um senhor de 62 anos, da cidade de São Paulo. Bruno, antes de passar para os próximos assuntos, se você quiser mais falar sobre isso. Lembrar, esse de 62 anos que veio a falecer lá em São Paulo, mostra um quadro aqui também que a gente pode chamar para cá. Nós temos aí quase 900 pessoas aqui em Mossoró cadastradas para ter atendimento de diabético. Esse cidadão que faleceu em São Paulo, ele é diabético, ele sofre dessa questão de diabetes. E essa é uma situação de risco, né? As pessoas também que estão com problemas de câncer, também tem essa dificuldade enorme, estão assustados. A mulher que está grávida está muito assustada, porque não sabe quais são as orientações que tem para esse setor. São muito fracos com relação a isso. Esse cidadão de 62 anos, ele também estava com hipertensão e também tinha hipoplasia prostática. Ele estava hospitalizado num hospital particular lá em São Paulo e veio a falecer hoje. O número de casos no país confirmados já passa de 300. Bruno, quer encerrar o assunto para a gente partir para outro? Vamos para outro. Vamos falar então do assunto que você estava querendo abordar, Bruno, sobre essa questão do camelô, né? Explica aí a situação. Vamos lá. Um cidadão, muito provavelmente no desespero por estar desempregado e buscar um ganha-pão, colocou um quiosque
numa área ali da Coronel Gugel, que é de parada de ônibus. O que aconteceu? Eu vou contar a história pela versão da prefeitura. E depois eu arremato. Certo? Ele colocou lá o quiosque. Ele foi notificado que não deveria colocar o quiosque ali, deveria retirar. Ele ignorou a notificação. A prefeitura foi ontem, na calada da noite, já quase 11 horas, e retirou o quiosque. O rapaz filmou e fez a denúncia. Ponto. Agora vamos analisar o fato de forma dissecada. Tem vários erros nessa história, de interpretação e de informação. A galera está confundindo com aquela ação do Ministério Público de anos, do tempo de Silveira ainda, acho que tempo de Cláudia Regina, de Fafá, coisa antiga, para retirar os ambulantes da calçada. Olhe, essa história não tem a ver com a ação do Ministério Público. Tem a ver com a fiscalização. Ponto. A prefeitura não deveria ter permitido que o rapaz colocasse o quiosque lá, quando ele chegou para colocar. Tem guarda municipal para isso. Não foi feita a fiscalização preventiva. Ele foi lá e colocou o quiosque. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto. O assunto foi mal conduzido. Por quê? A prefeitura deveria ter procurado esse rapaz e dito, olha, vamos negociar, você tira esse quiosque, a gente bota ele em outro lugar, ou a gente lhe acomoda no mercado e vamos fazer um acordo. Rapaz, todo mundo quer trabalhar, as pessoas precisam se sustentar. A gente tem uma cidade que tem um desemprego altíssimo, que vem numa decadência econômica galopante. Não houve isso. O que houve? A prefeitura foi na calada da noite, tarde, e arrancou o quiosque. Dane-se a mercadoria do rapaz. Certo? O outro ponto é de comunicação. Mexer com camelô em Mossoró, principalmente os do centro, gera debate. Gera zoada em rede social. Faltou a prefeitura ter uma ação de gerenciamento de crise. Já ter deixado a nota pronta. Na hora que fosse ser feita a ação, eu até entendo que ela tinha que ser um meio que de surpresa, não podia avisar, até porque o cara podia gerar ali um paredão humano, podia dar uma confusão ainda mais grave. Mas na hora que fosse realizar a ação, já ter a nota divulgada, para a imprensa já saber do que se tratava. Não, eles fazem de 11 horas, resta a gente, às vezes, publicar o vídeo, porque a gente se solidariza com o pai de família. Eu até tive o cuidado de dizer, eu ainda não sei do que se trata, qual a motivação, mas eu prezo pela resolução construída no diálogo. Ponto. Essa ação individual não tem a ver com a ação do Ministério Público. A ação do Ministério Público é ampla, ela envolve todos os ambulantes, e não só esse. O ambulante não está certo também. Mas, olhe, Rosalba está no 4º ano do 4º mandato. Esses camelôs que ali se instalaram foi na última gestão dela, antes dessa, da outra gestão. E eles foram se expandindo, chegou nessa situação. E na medida que o desemprego aumenta, as pessoas vão para a informalidade. O que é que a prefeita está fazendo para solucionar esse problema dos camelôs? Existe projeto para construir um camelódromo? No empréstimo do Finisa eu não vi camelódromo lá. César me corrige aí, se ele tiver encontrado. Não encontrei no projeto do Finisa. Primeiro eles mantiveram por meses escondida a lista de obras do Finisa. Não tem camelô, tem arena de quadrilha, mas não tem camelô não. Camelódromo. Não há uma alternativa concreta, não há um diálogo permanente. Então, o erro da prefeitura está aí. Ela pegou uma situação que ela tinha razão e ela conduziu mal. Primeiro que era um problema que poderia ser evitado. Se tivesse um guarda lá para dizer, você não pode botar um quiosque aqui. Todo mundo sabe que vão querer botar. Porque ali é o metro quadrado ali dos mais caros da cidade, mais disputados.
Então tem que ter guarda municipal ali dando plantão, para dizer, ó, não pode botar, a gente está aqui avisando. E não permitir. Não, deixou ele botar, notificou e gerou esse problema. Então, qual é o modus operandi da comunicação da prefeitura? É muito preocupante. Vou dar um exemplo. Terça-feira da semana passada, de hoje a uma semana atrás, cortaram a energia do CAPS do Alto da Conceição. A cidadã me procura, me conta, faço contato, a assessoria fica de responder, não responde, aí eu perco a paciência, tá com o assunto no Twitter, me parece minutos depois, não, já foi religado. Quer dizer, eles trabalham com a obrigação do jornalista de ouvir o outro lado, eles transformam isso num mecanismo para ganhar tempo. Então, não existe uma relação de confiança de qualquer jornalista medianamente sério com a assessoria de comunicação da prefeitura. Porque parece que é tudo estratégia para ganhar tempo, para você ver se você esquece e não noticia. Então é difícil, não há uma relação de confiança, você fica naquela. Se eu divulgo ou não divulgo? E se eu divulgar, vai perder tempo e a população não vai saber. Então, você fica num jogo de gato e rato, que é difícil. Ô Bruno, acrescentando o que você falou aí, essa questão do cara que teve o quiosque dele lá no centro de Mossoró retirado, não é o único, certo? Não é o único. Existem vários outros que estão passando por essa mesma situação, além das redondezas do Vucu e também da UNP. Esses quiosques, inclusive, já foram retirados em dias anteriores da mesma maneira. Naquela da noite, durante a madrugada, eles vão lá e arrancam e tiram. Usaram a mesma tática. E aí, com o mesmo desgaste que você bem destacou aí. Falando apenas para acrescentar. E, de fato, o que você falou aí, não há mais nada o que se dizer. Está redondinho, como se diz, como se deve ser. William, agora eu vou ter que me retirar, que vou participar do programa Fora de Controle, que é ao vivo aqui na TV, na Super TV, e desejar a vocês um ótimo programa, deixar fortalecendo o canal. A gente vai estar à disposição, vai estar toda essa programação no Portal Mossoró hoje, daqui a pouco. Muito obrigado, César, por sua participação. E, Bruno, valeu, César. Já que a gente já também nos finalmente, eu queria só compartilhar uma coisa que saiu no blog do Saulo Vale. PV filia vereador e dá aval a Isolda. O Partido Verde deve filiar nos próximos dias o vereador moçorense Alex do Frango, que vai sair do PMB e presidir a legenda no município. O que isso muda, Bruno, para a gente encerrar o programa de hoje? O grande desafio para Alex do Frango é conseguir montar uma nominata competitiva para o PV nas eleições de hoje. Eu queria só concluir também, lembrar, ontem o deputado estadual Bernardo Amorim foi liberado pelo partido e está se filiando ao MDB. Vai ser um MDBista governista, viu? Então, quer dizer, já está vendo aí essas articulações, mudanças, as coisas já estão começando a se acomodar, não é? Tem até 3 de abril para todo mundo resolver a vida. O desespero está grande, viu? Por nominatas. É verdade. Bruno, vamos encerrar por aqui? Vamos ficando por aqui. Então, queridos... Lembrando, gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal para concorrer a esses livros aqui que você pode conferir lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você procurando, você encontra. Isso, e também no Instagram da Agência Moscou está lá os livros, as capinhas, direitinho para todo mundo ver. Se inscreva e participe sempre no Foro de Moscou e apoie o jornalismo pela democracia. Até amanhã, gente.